e ele usando essa analogia de exército só para fazer um contraponto, né? Uma metáfora e algo muito belo para representar todas as fases, né? Todos os sentimentos que as pessoas sentem à medida que elas se relacionam. Obrigado ao Samuel, Grandson e todos aqueles que pediram Boldest Love. É assim que esse canal funciona, você pede uma música embaixo nos comentários, eu traduzo, interpreto e talvez a gente aprenda alguma coisa com isso. E se gostou desse vídeo, compartilha para ajudar esse canal a crescer. Hoje a gente vai falar do mestre Jimi Hendrix, primeiro vídeo dele no canal, por sinal, né? O pôster dele já tá na parede há um tempão, mas é o primeiro vídeo que eu faço sobre ele. E essa música em particular, ela é muito bem escrita, assim. Ele faz uma teoria das cores aí, né? A teoria das cores e emoções em um momento que eu acho que as pessoas mal pensavam sobre isso, ele já estava lá falando sobre, fazendo analogias, assim, é uma letra muito bem pensada, muito interessante, tem uma melodia incrível, um riff de guitarra fantástico, então vale a pena ser analisado e eu agradeço novamente a todos que pediram. Uma coisa interessante da psicologia das cores é que elas influenciam muito a nossa rotina, assim, as coisas que a gente percebe no dia a dia, como por exemplo, por que a maioria das forças policiais no mundo, forças de segurança, usam azul? Por que a maioria dos bancos ou instituições monetárias usam verde? Então aí o azul é uma cor que remete à segurança, o verde claramente remete a dinheiro e estabilidade. Então essa teoria das cores ela é muito aplicável em várias áreas do cotidiano. E o Jimi Hendrix aqui fez uma exploração mais da emoção das cores, que também faz parte da psicologia das cores, mas ele usou um ângulo diferente porque ele é, claro, um poeta e um mestre guitarrístico. Então ele põe as cores aí como exércitos diferentes prestes a entrar em combate. Vamos falar de inglês então? Anger, his smiles towering in shiny metallic purple armor. Aqui o Jimi dá uma licença poética, né? Porque o roxo, na teoria das cores, representa nobreza, mas ele escolheu, preferiu representar o roxo pela raiva. Então ele diz anger, raiva, his smiles towering. Então ele sorri enquanto ele é uma pessoa muito alta, né? Towering seria a pessoa que parece uma torre, mas é alguém que é tão alto que ele fica por cima dos outros. Então o towering tem essa ideia de alguém que é muito maior que os outros. Então a raiva é maior que os outros. Towering in shiny metallic purple armor. Então a raiva está acima dos outros com a sua armadura roxa brilhante, é isso que ele quis dizer. Mas aí, na verdade, né, a gente já vai ver depois, quando a gente chegar em outra cor, que a raiva é representada por uma outra cor, mas quem sou eu para criticar o mestre Jimi? Queen Jealousy, envy waits behind him, her fiery green gown. A rainha é ciumenta, mas é a inveja que está esperando por detrás dele. Então aí a raiva roxa, né, na sua armadura roxa, está passando por cima dos outros, né? É tão maior do que os outros, e a inveja está esperando por detrás dele. Então aí por detrás da raiva tem a inveja, já tem uma poesia aí, né? Her fiery green gown. O seu vestido verde incandescente, né? Cheio de fogo, na verdade, né? O fiery pode ser isso, acho que incandescente é uma palavra melhor, né? Mas seria um vestido. O vestido não estaria pegando fogo, mas ele teria uma incandescência. E aí é muito interessante, né? Porque o ciúme e a inveja, eles têm a conotação do verde, né? O verde próspero de dinheiro tem um tom de cor, mas aí o verde da inveja tem outro tom. Então isso é uma parte também que segmenta a teoria das cores, né? Tu pode ter vários tipos e várias diversas tonalidades da mesma cor que vão influenciar o que tu sente quando enxerga essas determinadas cores. Her fiery green gown sneers at the grassy ground. Então aqui tem um complemento a essa frase, né? Mas aí o vestido dela incandescente sneer é tipo assim, é zombar, né? Fazer brincadeira, não dá muita bola. Então não dando muita bola para o chão cheio de grama, né? O gramado, né? Grassy ground, o gramado. Então ela tá usando um vestido verde incandescente em um gramado. Então talvez aí ele fazendo essa relação de que talvez o verde da inveja seja diferente do verde vivo da natureza. Então complementando o que eu disse anteriormente sobre essa teoria das cores. Blue are the life-giving waters taken for granted. Então, azul são as águas que dão vida e elas são taken for granted, seria tipo assim, tu não dá muito valor, né? O taken for granted, pegado por dado seria mais ou menos a tradução literal, mas é quando tu não dá valor. Tu recebeu aquilo, mas tu não valoriza. Então, as pessoas aí não estão valorizando as águas azuis que dão vida. They quietly understand the once happy turquoise armies lay opposite ready, but wonder why the fight is on. Então, eles quietamente entendem que os exércitos turquesa que uma vez foram felizes lay opposite ready, então eles estão parados, né? Lay pode ser deitar, mas na verdade eles estão aí numa posição de espera.
Opposite ready, então do lado oposto e prontos. Então eles estão parados no lado oposto e prontos para a guerra. But wonder why the fight is on. Mas eles se perguntam por que a guerra está acontecendo, né? Por que a luta está em andamento, né? Então aí talvez o turquesa pode ser como não é uma cor muito forte, ela é uma cor mais pastel, é um intermediário entre cores, pode dar a ideia também de que esse exército aí foi pego no meio do conflito. Então eles não eram um dos exércitos aí tão fortes como a raiva ou tão fortes quanto a inveja, e eles simplesmente foram pegos aí num combate entre outros exércitos. But they're all bold as love. E aí entra no refrão, né? Baita refrão também. Eles são tão grandes, são tão ousados quanto o amor. E aí eu não entendo muito bem essa analogia que ele quer fazer. Ou talvez dizendo que o amor seja mais passional, seja a união de todas as cores. Então o amor é que desperta, ou seja, a emoção mais forte, talvez, né? Então todas as cores em separados não são tão fortes quanto a força da emoção que é o amor. Pode ser, né? Just ask the axis. Então apenas pergunte para o eixo. E o eixo aqui eu não imagino que ele esteja falando do eixo da Segunda Guerra, mas um eixo mais, assim como a capa do disco, é ele ali no meio de várias divindades. Eu acho que o eixo tem essa conotação mais sobrenatural, assim, o eixo de tudo, né? A figura central do universo. Então pergunte aí para essa entidade mágica, essa entidade suprema, o que é o amor, né? E agora que a gente está na parte que eu tinha mencionado anteriormente, My red is so confident he flashes trophies of war and ribbons of euphoria. O meu vermelho ele é tão confiante que ele brilha os troféus de guerra e as fitas de euforia, né? A fita é aquela ideia da fita da medalha, né? Não é fita de tape, né? Mas é a fita de uma premiação por ter feito algo no campo de batalha ou numa guerra. Então, o que eu acho que foi o, entre aspas, erro, porque não existe erro na hora de compor uma música, mas a confusão, eu não sei que palavra dizer assim, mas na teoria das cores, o vermelho é associado à raiva. Então, a agressividade, né? Então, quando ele diz que a raiva no início da música está associada ao roxo, não condiz com a teoria das cores, mas como ele é um poeta, ele pode escolher a cor que ele quiser. Ele podia usar o amarelo para representar a raiva e estaria tudo bem. Mas eu achei curiosa a opção dele de usar o vermelho como confiança e o roxo, que geralmente, né, na história representa a nobreza, como raiva. Escolha interessante, mas também não muda nada, né? A história dele, as cores que estão brigando são as deles e não muda nada, mas é curioso fazer esse contraponto. Orange is young, full of daring, but very unsteady for the first go-round. Então, o laranja, ele é jovem e cheio de ousadia, né? Daring é ser ousado, então também mais uma palavra que é parecida com bold, mas tem uma conotação diferente. O laranja é jovem, cheio de ousadia, but very unsteady for the first go-round. Mas ele é instável para a primeira vez, então tem bem essa conotação aí. Talvez o jovem pela primeira vez no campo de batalha, mas também aqui, se a gente separar a ideia do campo de batalha e for pro refrão, que ele está falando de ser ousado como o amor, pode ser também a primeira experiência das pessoas na hora de amar, na hora de se relacionar. Então, por exemplo, pode ser 100% uma música sobre relacionamentos, o que é um dos temas universais da maioria das músicas escritas, e ele usando essa analogia de exército só para fazer um contraponto, né? Uma metáfora e algo muito belo para representar todas as fases, né? Todos os sentimentos que as pessoas sentem à medida que elas se relacionam. Então, o laranja é uma escolha muito boa, agora aqui ele está com a teoria das cores bem certinha, porque o laranja representa criatividade. E não tem ninguém que tenha mais criatividade do que os jovens. Então, essa criatividade ainda não domada da juventude, por isso que ele diz, né? Ele está instável na primeira vez, então ele tem muita criatividade, muita vontade, muita afobação, mas ele ainda está nas primeiras vezes, nas primeiras tentativas, e é por isso que elas não podem não ser tão bem sucedidas quanto de alguém mais experiente. My yellow in this case is not so mellow. In fact, I'm trying to say it's frightening like me. Aqui é muito interessante porque ele acertou várias coisas da teoria de cor. Não sei se ele leu também sobre isso, né? Mas ele diz que o meu amarelo nesse caso não é tão... O mellow é aquela coisa de boa, assim, tranquilo, né? Então o meu amarelo não é tão tranquilo. E no inglês tem a frase mellow yellow, que é o amarelo tranquilo. Então ele está dizendo, né? No meu caso... My yellow, o meu amarelo, nesse caso não é tão tranquilo. In fact, I'm trying to say it's frightened like me. Na verdade, eu estou tentando dizer que ele é tão assustado quanto eu. E o amarelo tem a ideia, a conotação de ser uma cor de susto, uma cor de quem não está com as suas emoções controladas. Então ele acertou em vários ângulos, assim. E o amarelo, dependendo do tom, ele dá uma ideia, se for um amarelo forte, ele dá uma ideia de urgência, de susto.
mas se for um amarelo mais sutil, mais pastel, ele dá uma ideia de tranquilidade. Então ele acertou nas duas frases que ele escreveu. E aqui a gente vai pro desfecho da música, que ele termina com uma analogia muito interessante e uma bela escolha, bem poética. And all these emotions of mine keeps holding me from giving my life to a rainbow like you. E todas essas minhas emoções, representando que a guerra está acontecendo dentro da mente do Hendrix, ou do coração, keeps holding me from giving my life to a rainbow like you. Elas não deixam eu entregar a minha vida para um arco-íris como você. O arco-íris representa a união de todas as cores em harmonia, então ele não consegue, né, porque as emoções dele estão separadas e brigando, ele não consegue se entregar para essa pessoa que provavelmente tem as emoções concretas, bem resolvidas, né? Então é bem interessante essa ideia de que ele termina a música dizendo, né, que esse campo de batalha que ele pintou, a raiva, a inveja, né, a tranquilidade, todas essas emoções estão brigando porque provavelmente o Jimi Hendrix, como diz no refrão, ele está apaixonado, né? Então ele está talvez pedindo ajuda para uma força divina, o axis, né, o eixo, o centro de tudo, para ele tentar ter um norte aí de como resolver essa situação e se entregar para o arco-íris. Baita letra, né? Baita ideia. E a única parte ali que termina o som, ele diz, né, Hear me talking girl, então me escute falar, garota, I'm bold as love, eu sou ousado como amor. Então talvez até o eixo que ele está falando pode ser o coração dele, pode ser uma força divina, mas também pode ser o coração, o pensamento interno dele, a força interna que move as decisões. Just ask the axis, he knows everything. Então pergunte para o eixo, ele sabe tudo. Talvez o axis também pode ser o coração, agora que eu leio mais essa letra, né? Ele sabe de tudo. Metaforicamente, quem é responsável pelas emoções é o coração. Então talvez o eixo, o centro, seja o coração do Jimi, pedindo uma resposta para como resolver essa situação com essa garota. E essa foi Bold as Love, do Jimi Hendrix. Eu gosto muito dessa música. Essa letra só reforça o quão genial o cara era, né? Além de tocar uma guitarra fenomenal, o cara era um poeta, e fica aí documentado a sua genialidade. Então, obrigado a todos que pediram essa música. Quer pedir uma música para um próximo episódio? Deixa aí embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês não precisa pedir desculpa.